Zé Carlos Medeiros, Roninho, Jean Gomes, Valdeci Alves. Após a leitura, foram aprovados os seguintes papéis. Moção de autoria do vereador Valdeci, indicação de autoria do vereador Nalvinho. O senhor presidente parabenizou a campanha Outubro Rosa pelo combate ao câncer de mama. No horário do vereador escrito, o vereador Agnaldo Meira falou da importância do seminário de saúde do trabalhador realizado pela Previdência sobre a questão das enfermidades adquiridas e perícia médica. Parabenizou a TV São Francisco pela reportagem sobre a preservação e turismo do Rio São Francisco. Finalizando falando sobre o milhão da Justiça Federal que beneficia os trabalhadores da região. Parabenizou os professores pelo seu dia, executivo municipal pela valorização dos professores. Antes falou da moção de aplausos à autoria pela reportagem da TV São Francisco sobre o Rio São Francisco. Parabenizou os professores pelo seu dia. Agradeceu os vereadores que votaram em seu projeto de lei. Finalizou falando sobre a questão da água para as adutoras. No horário das lideranças, o vereador Zé Carlos Medeiros elogiou os professores pelo seu dia. Criticou os executivos municipais, disse que enviou ofício solicitando informação sobre a falta de ação em alguns bairros de Juazeiro, como a de São Paulo, Piranga 2 e Pedra Glória. O vereador Benemar questionou que as ruas de Juazeiro não foram calçadas. Parabenizou os professores pelo seu dia. A vereadora Neguinha falou da Feira de Saúde do bairro Piranga 2. Parabenizou o seu Maneca pelo seu 90 anos. O vereador Hamilton lamentou o falecimento do radialista Zé Raimundo Neves. Solicitou a audiência pública para relatar os 30 anos de vida pública do ex-deputado e secretário de Educação do Salvador. Questionou a falta d'água no interior de Juazeiro. O vereador Pedro Filho falou do tratamento dado pelos bancos aos clientes depois da greve. Apresentou o título de cidadão juazeirense a Giza Ramos. Leu seu histórico de vida. O vereador Café fez uma homenagem à irmã Esperança Giraldo, o qual foi concedido ao seu nome à Unidade Básica de Saúde do bairro João Paulo II. Lamentou a morte de Zé Raimundo Neves. Parabenizou os professores pelo seu dia. Solicitou a discussão para as adutoras de Juazeiro, especialmente a de Angica de Cal. O vereador Anastácio falou sobre a informação. No dia 28 foi dado entrada do projeto de lei sobre o parcelamento do débito do DETRAN, de autoria do deputado Roberto Carlos. O deputado Milton Vago parabenizou Pedro Alcântara pelo serviço prestado à população. Falou sobre a importância do projeto Mais Médico pelo governo federal. O vereador Saído Baixo falou sobre sua filiação ao PROS e a proposta política do partido para o Brasil. Parabenizou o deputado Pedro Alcântara pelo seu serviço prestado à população e professores pelo seu dia. O vereador Dalmir falou sobre a previdência própria em associação médica na Bahia. Citou sobre a importância da discussão sobre a questão fundiária. Parabenizou os professores pelo seu dia. Finalizou falando sobre a jornada do câncer realizada pela Unimed em parceria com o Univasf. Parabenizou os médicos pelo seu dia. Na ordem do dia foram os seguintes papéis. Parecer 92 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução 17, com 7 titulares de ordenança ao Major Senhor Jefferson Santana Medança, de autoria do vereador Anastácio de Assis. Promulgação das resoluções número 17 e resolução 19, que é de cidadão delegado de polícia, senhor Flávio André. Resolução 20 e resolução 21. Ao senhor Eduardo Gama de Almeida, é concedido de cidadão de também delegado de polícia regional César Cabral. De autoria do vereador Alex. Indicação 61-31-651, de autoria de Zé Carlos Medeiros, Roninho, Suzana, Pedro Filho, Hamilton Ferreira, Fabinho. Nada mais vindo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão. Sala de sessões da Câmara Municipal de Juazeiro, em 15 de outubro de 2013. Obrigado, senhor presidente. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam sentados. Aprovado. O vereador Alex Tanuri, a leitura do expediente. Concede título de cidadania, juazeirense, ao senhor Antônio Oliver Vasconcelos, vereador Damião. Concede título de cidadania, juazeirense, ao senhor Otto Roberto Mendonça de Alencar, vereador Damião. Requer a realização de audiência pública destinada à discussão da contaminação das águas do Rio São Francisco, vereador Zó. Moção de aplausos ao senhor Carlos Eduardo Lopes, secretário de Serviço Público do município, pelos relevantes serviços que ora vem realizando à frente dessa secretaria, vereador Damião. Indica a reforma do posto de saúde do Distrito de Uremal, vereadora Suzana. Institui no calendário oficial do município de Juazeiro o Dia Municipal do Trânsito e da outras providências, vereador Anastácio. Indica o semáforo no cruzamento da frente do cemitério localizado na cidade de Juazeiro, vereadora Suzana.
Senhor presidente, está vindo um bocado de indicação com a mesma coisa. Indica a realização do mutirão de limpeza no bairro Nova Esperança. Indica a realização do mutirão de limpeza no bairro Padre Vicente, Anderson da Iluminação. Nova Esperança também, Anderson. Indica a realização do mutirão de limpeza no bairro Gemiro, Anderson. Indica a realização do mutirão de limpeza no bairro Piranga 1. Indica a realização do mutirão de limpeza no bairro Piranga 2. Indica a recuperação da Avenida Rua Cristina do bairro Palmares, vereador Café. Indica a recuperação do calçamento da Avenida Irmanduz, no bairro Palmares, vereador Café. Indica a recuperação da Avenida Aurenito Gonçalves da Cunha, bairro Palmares, vereador Café. Indica a recuperação da Avenida Saúl Rosa, no bairro Palmares, vereador Café. Indica podas de árvore na Praça Pedra do Lorde, vereador Café. Indica a recuperação da Avenida D do Dom José Rodrigues, Avenida Dom José Rodrigues, bairro do Quibé, vereador Café. Indica a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Palmares, vereador Café. Indica colocar... Não. Cadê, Zeneide? Comunica a Vossa Excelência o meio do julgamento do Bloco Parlamentar Unidos por Juazeiro, foi sinal do Leopoldo do Carro, vereador Novinho. Manifesta congratulações ao doutor Adriano Bonafim, diretor da Fundação Pio 22, Instituto Ivete Sangalo, do combate ao câncer de mama. Vereador Alex Tanuri. Lidos. Requerimento. Considera os relevantes e inevitáveis serviços prestados a Juazeiro pelo ex-prefeito e ex-deputado federal, Dr. Jorge Cury Redai. Os líderes dos blocos parlamentares, social progressista, republicano de Juazeiro Vivo, Unisco com Juazeiro, Socialismo e Liberdade, signatários do presente solidário, iniciativa do vereador Hamilton Ferreira, requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais, urgente ser realizada a sessão especial no dia 4 de novembro de 2013, logo após a sessão ordinária do dia destinada a homenagear o ilustre político juazeirense pelos 30 anos da atividade política dedicada a Juazeiro e ao Estado da Bahia, contemplados no ano em curso. Sala da sessão municipal, assinado por todos os líderes do bloco de blocos. Lido o expediente, senhor presidente. Vamos ao horário dos vereadores inscritos. Vereador Aguinaldo Meira, 8 minutos. Vamos falar com ele. Não consegui, porque o menino viajou. A mãe está chegando, né? Senhor presidente, Pedro Alcântara, vereador, demais vereadores da mesa, todos aqui vereadores e vereadoras aqui presentes, público aqui presente, funcionário dessa casa, a imprensa, ex-vereador e ex-vice-prefeito Chaves, e na qual cumprimento a todos que participam aqui dessa sessão. Quero inicialmente parabenizar o dia de hoje, o Dia dos Comerciários, através de um acordo coletivo que foi iniciado aqui em Juazeiro, hoje abrange tanto na qual o Sindicato dos Comerciários de Juazeiro e região, que representa 16 municípios, e depois dessa importante conquista pelo Dia dos Comerciários, também a nossa vizinha Petrolina também foi aprovado esse dia. Aqui tem uma moção de aplausos do vereador, nosso vereador Milton Ferreira, na qual está aberto aí para poder subscrever. Eu quero subscrever, vereador, essa moção de aplauso que o Sindicato dos Comerciários, ele merece, porque todos os funcionários no dia de acordar cedo, de atender toda a população de tudo que necessita, seja no pequeno, no médio e no grande comércio. E os comerciários, além de um espaço de atendimento
com atendimento jurídico, atendimento social. Tem um clube na qual todos esses comerciários, a população no geral, é beneficiária. É nesse clube onde tem quadra de esporte, tem espaço, um clube de lazer, piscina, entre outros espaços infantil, né? E toda a comunidade sempre presente. Hoje pela manhã, cara Milton, nobres vereadores, estive lá presente no início dos torneios. Logo após a sessão, se continuar o evento, marcarei presença lá também. E além dessas conquistas de espaço, de estrutura, tem uma conquista onde todas as negociações coletivas têm adquirido aí o ganho real nessas negociações. Quero também, nesse dia de hoje, né, nessa plena segunda-feira, cumprimentar aqui o Josival Barbosa, que é colono aí do Projeto Curaçá, e hoje tive, né, nobres aqui, o jornalista, o pessoal da imprensa e assessoria, né, uma luta grande nessa área dos perímetros irrigados. Nas próximas sessões, vou falar aqui a nível da produtividade desses perímetros, mas eu quero aqui parabenizar a comissão de negociação, a comissão de colonos, que faz parte, aí, além do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Mitu, estava presente na reunião de hoje também, o Ismael do Salitre, Josival, Vavá, também o Pedro Bernardino, Abenô, Zé Nunes, também o Zé Ruela, e todos os colonos, junto com o Zezinho, Antônio Chorrochó e Silvestre, aí do perímetro aqui do Torão. E representando aí Torão, Mandacaru, Maniçoba e o Projeto Curaçá. Eu, em outra sessão, já coloquei sobre essa situação, tratado aí da lei de irrigação e uma comemoração, né, de muitos, principalmente do governo, em ter uma portaria que suspende o pagamento do K1. Na verdade, peguei essa lei e fui analisar detalhadamente, e essa suspensão é muito preocupante, porque ela está apenas suspensa. A nossa luta é para retirar o pagamento de K1, que todos os perímetros públicos irrigados não existe mais o K1, né? Então, a luta pela titulação aí desses lotes, e essa suspensão, ela vence no dia 30 de agosto de 2014, e ela apenas suspende, mas a pessoa, para poder liberar uma nova linha de crédito, ela não suspende. Se a pessoa for vender o lote, for repassar o lote, ela tem que pagar toda a questão desses valores do K1. Então, é uma questão muito complicada. Recentemente, nós apoiamos aí a luta em um evento que teve no dia 3 de outubro, né, lá em Bom Jesus da Lapa, né, com todos os perímetros irrigados, e teve uma comissão dos perímetros públicos aqui de Juazeiro, onde, além do documento histórico que nós lutamos pela retirada do K1, também a questão que está em pauta é a questão relacionada à emancipação dos perímetros públicos irrigados. Quer dizer, há um déficit do Estado, do governo federal, com os perímetros irrigados a nível de estrutura. Como que vai emancipar e quem vai fazer a gestão desse perímetro público? Senhor presidente, está muito barulho aí, gostaria de... Desculpe, vereador Aguinaldo Meira, é verdade. Eu pedi um pouco de silêncio, tanto no plenário quanto na galeria. Peço para poder também... Vereador Aguinaldo Meira, o seu tempo será descontado. Quero ressaltar, né, que uma grande luta dos perímetros públicos irrigados, né, desde 96, 97, onde organizamos aqui uma grande caravana a Brasília, porque antes, nessa época, para ser atendido com o presidente da Codevasf, com a estrutura do Ministério, tinha que fazer uma grande mobilização, inclusive a ocupação nesses prédios públicos, né? Foi feito durante essa época e muitas coisas avançaram, mas muitas ainda precisam de fato ser concretizadas, né? A emancipação dos perímetros irrigados, ela precisa de fato ser dada, mas com a participação dos colonos, dos beneficiários da área dos perímetros públicos irrigados, seja a nível dos colonos, dos pequenos, dos médios e também dos grandes empresários. E não pode, Nobre Café, Damião Medrado, todos os vereadores, né, e vereadores, o vereador Anastácio, que acompanha também essas áreas, o vereador Crisóstomo Lima, né, não pode abrir simplesmente uma PPP e vir uma empresa de fora que não tem uma convivência com a nossa realidade
aqui do Vale do São Francisco, ou de qualquer um perímetro público irrigado, para poder fazer a gestão. Já vimos essa situação, esse filme antes, não aceitamos, estamos aqui encaminhando também, além de solicitar a participação dos nobres vereadores dessa casa, também aí quem tem a relação com os deputados federais, já encaminhamos um documento para o deputado Daniel Almeida, outros deputados federais, que teve aqui o João Leão recentemente, com o vereador Damião Medrado, e quem puder, para poder participar, que essa luta é de todos e de todas, para que seja valorizado os perímetros públicos irrigados e que garanta, nessa casa de emancipação, uma gestão participativa com os usuários, inclusive com relação ao preço da água. Então, tem pertitulação, tem custo fixo, tem outros valores que é pago todos os anos, mas precisa, de fato, um investimento para que, quando emancipar, principalmente aí o cumprimento da lei 12.787, no artigo 43, que trata da transferência de gestão para os produtores. Então é importante que essa casa ela faça esse intermédio, porque já tem dados que 70% de toda a economia aqui do nosso município tem a ver com agricultura e tem a ver com agricultura irrigada. Para concluir, excelência. Então, para poder concluir, precisamos garantir aí essa mobilização, inclusive uma grande falha do governo federal nesse sentido, que é a questão da assistência técnica. Desde novembro do ano passado, não tem assistência técnica no perímetro irrigado. Então, a gente precisa desenvolver a economia do nosso município, mas com a participação, e a agricultura, sem dúvida nenhuma, é o alicerce, é o principal, e precisamos valorizar para a geração de emprego e desenvolvimento sustentável. Obrigado. Obrigado, Ana vereador Zó. Pela ordem do trabalho, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Carlos Medeiros. Senhor presidente, Damião. eu tentei me inscrever hoje, mas para a sessão de amanhã, e infelizmente sexta-feira também, mas também já estava preenchidas as vagas. O artigo 50 do novo regimento interno, no seu inciso 2º, diz assim: no horário dos vereadores destinado aos vereadores inscritos, o vereador só poderá usar a palavra em mais de duas sessões consecutivas, se não houver outro orador que pretenda se inscrever para usar a tribuna da casa. Então é o seguinte, eu tenho observado, senhor presidente, que alguns vereadores governistas têm se inscrito, têm feito inscrições sucessivas, mesmo sabendo que não poderão falar, e às vezes se inscrevem e abdicam. Portanto, se a mesa não nos garantir a fala hoje, que nos garanta no dia de amanhã, porque alguns vereadores que estão aqui inscritos também já estão inscritos para amanhã e já foram inscritos na sessão anterior e a anterior da anterior. Portanto, eu gostaria que a mesa diretora atentasse para esse fato, para garantir que a oposição pudesse ter vez e voz na tribuna da Câmara, além do bloco do nosso bloco Juazeiro Vivo. Deixa eu só explicar, vereador. O vereador não pode escrever 3 vezes seguidas. Então, se os vereadores tiverem inscrito hoje, tiverem sido inscritos na terça-feira passada, não podem falar amanhã. Então, a primeira pessoa que chegou lá, depois dos 5 inscritos, se for Vossa Excelência, a senhora tem o direito, o senhor tem o direito de fala garantida. O vereador Fabinho se inscreveu 3 vezes consecutivas, o vereador Aguinaldo 3 vezes consecutiva, o vereador Damião 3 vezes consecutiva, o vereador Antos 4 vezes consecutiva, e o vereador Zó não são 5 vezes, são 4 vezes consecutivas. Então, gostaria de que a mesa garantisse à oposição o direito de fala. As pessoas que se inscreverem, e essas pessoas amanhã for a terceira fala consecutiva, a pessoa que escrever lá, se for Vossa Excelência terá o direito à palavra e a pessoa não poderá usar a terceira vez seguida. Vereador Zó, 8 minutos. Senhor presidente e demais vereadores, vereadora Neguinha, vereadora Suzana, imprensa, ex-vereador Bitete, vereador Zé Carlos Tanuri, público que nos assiste, meu amigo Ninho, presente, assim chamo porque acho que tenho intimidade suficiente para isso. Primeiro, eu gostaria que, quando o vereador Zé Carlos falar e não enfatizar tanto, porque várias vezes se inscreveu o vereador da oposição por vezes consecutivas, o próprio vereador Zé Carlos Medeiros, outros vereadores, e nós nunca enfatizamos essa questão para não tentar criar um clima de guerra. Há bloco para toda a oposição, situação. Houve um tempo que a oposição não tinha bloco.
mas a oposição tem bloco, e eu acho que, inclusive, isso pode ser coisa que pode ser, inclusive, discutida. Não precisa se enfatizar como se fosse uma coisa. O vereador Café, por algumas vezes, se inscreveu seguidamente e algumas vezes não se inscreveu. Então é preciso não se enfatizar isso para não criar um clima de hostilidade, um clima de guerra. Isso não é necessário, vereador Zé Carlos. Me permita dizer isso a Vossa Excelência, enfatizar como se a oposição não tivesse direito à fala. Muitas vezes nós demos espaço para o vereador da oposição falar, já dei espaço à vereadora Neguinha no meu bloco, já dei espaço ao vereador Hamilton. Então, para não criar essa coisa, porque assim, nós somos oposição em situação aqui dentro, politicamente, mas na vida a gente continua sendo as mesmas pessoas, cidadãos juazeirenses, sem necessidade de estar enfatizando isso como se fosse uma coisa uma guerra, uma coisa que necessariamente não precisa se enfatizar. Acho que o senhor pode colocar as coisas sem precisar ser enfático nessa linha. Inclusive porque hoje vou acabar falando do partido de Vossa Excelência, de uma ação do partido de Vossa Excelência, senão não falaria que é oposição ao governo federal, é oposição ao governo estadual, é oposição ao governo municipal. Vou tratar de um assunto, presidente, que talvez possa ser uma cantilena, possa ser uma ladainha, mas é preciso se repetir. O vereador Aguinaldo Meira tocou no assunto aqui da questão dos projetos irrigados, a questão do K1, coisa que eu conheço bastante, porque sou técnico agrícola, trabalhei por muito tempo na área irrigada. Mas eu queria tratar de um assunto que é repetitivo, que já tratei no primeiro mandato, antes de eu chegar aqui, outros vereadores já trataram, vereadores que aqui estão, vereadores que saíram, mas a questão da contaminação das águas do Rio São Francisco. Uma questão que foi levantada pela Embrapa, pela Chesf, mas que é preciso se debater, porque é o seguinte, vai ter uma discussão no Congresso Nacional. E essa discussão no Congresso Nacional, essa discussão no Congresso Nacional precisa ser feita e precisa a participação, presidente, da Câmara Municipal de Vereadores de Juazeiro. No dia dessa audiência, dessa sessão especial que vai ter no Congresso Nacional, é preciso que o presidente envie alguém da Comissão de Meio Ambiente, pelo menos um vereador para estar lá presente e levar nossa preocupação com essa questão da contaminação do rio. Solicitei uma audiência pública aí, para discutir, sei que tem várias audiências na pauta, sei que tem várias sessões especiais na pauta, mas solicitei essa audiência por quê? Porque é preciso que a gente não demonstre que essa é uma preocupação do Congresso Nacional, é uma preocupação da Embrapa e uma preocupação das câmaras de vereadores da região. E a Câmara de Vereadores de Juazeiro precisa discutir isso. Já tem audiência marcada, aqui tem relatório, o próprio Sarney Filho, que é líder do PV, solicitou audiência lá, o Edson Duarte está ajudando a cuidar disso, já falou sobre isso, que é quem coordena a bancada do PV lá em Brasília. Já conversei com o Daniel Almeida também sobre essa discussão, enviei material para outros deputados para tratar sobre o assunto, porque isso é preocupante. Todo mundo fala no Rio São Francisco, se transpõe água do São Francisco, se fecha a Ilha do Fogo, se faz um bocado de ações, mas a ação principal, que é a sobrevivência, a permanência da vida do rio, pouco se fala, pouco se trata e muito pouco se cuida. Eu posso dizer isso porque eu conheço um pouco o rio. Nasci na beira do rio, cresci na beira do rio, fiquei aqui 2 anos fora quando fui trabalhar no Vale do Açu, mas sempre morei na beira do rio. Sou um ribeirinho e conheci esse rio ainda menino, quando ele não tinha essa degradação. Quando se tinha uma vida muito mais útil. E aí se tem que discutir coisas que interferem na questão financeira, na questão econômica, sobre o plantio de cebola, principalmente nas margens, na borda do lago. Porque quando é coliformes fecais, é preocupante, mas se trata. E metais pesados, e resíduos de agrotóxicos, resíduos de adubo. Então essa discussão precisa ser feita, porque as pessoas estão um pouco se preocupando com a coisa que lá adiante então vai dar para chorar o leite derramado. Então essa questão do rio, a Câmara de Vereadores de Juazeiro se discutiu na imprensa, está aqui Geraldo José, fez matéria sobre isso, se discute no Congresso e nós precisamos dizer que estamos preocupados. Nós precisamos dizer que isso é uma coisa grave para a população ribeirinha, para a população do Vale do São Francisco. Nós precisamos dizer isso. É preciso que acompanhe-se, crie-se um link, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, cuide-se, faça-se uma relação com o Congresso, saber quando essa pauta lá, nós temos que ter um representante em Brasília no dia dessa audiência. A Câmara de Vereadores tem que ter um vereador, pelo menos lá,
para poder fazer essa discussão, colocar e dizer: é preciso se botar no orçamento da União alguma coisa de revitalização do rio e que esse recurso seja aplicado. Se fala em desagagem, em desassoreamento, fala em uma série de coisas. Mas e a questão do plantio nas margens? Tem uma delimitação sobre a questão de obras, né? Condomínios, uma série de coisas. E sobre o plantio de agricultura irrigada na borda do lago. Como é que se trata isso? Então, isso é uma preocupação que eu estou levantando, porque aqui eu já conheço um pouco disso, trabalho na agricultura e sei como é que isso até certo ponto funciona. O lobby das grandes empresas não é brincadeira. São multinacionais, grandes, multinacionais que têm força econômica, que têm influência, que têm dinheiro, que têm estrutura para pesquisa, e que esse veneno, esse agrotóxico, esse insumo não faz resultado hoje, eles inventam hoje. É a indústria do que vende. Então, se tem como vender, a agricultura demanda essas questões, criar esse aspecto. Então, é importante que a gente discuta isso. E é importante que a gente acompanhe essa discussão. Porque a gente observa essa discussão aí do Outubro Rosa, a discussão do Um minuto, você. e é importante dizer que essas coisas têm relação com o uso indiscriminado de agrotóxicos, de insumos. É importante se dizer isso. Entendeu? As condições de uso, usando nas condições adequadas, da forma adequada. É complicado, imagina às vezes usando sem equipamento de proteção, depositando em locais, em beira de rio, em beira disso, em beira daquilo, de córregos, de beira de canal, imagina. Então eu queria deixar esse registro, dizer que gostaria que a comissão que cuida do meio ambiente cuidasse disso, solicitasse, acompanhasse, visse quando se alguém tem informação, a vereadora Neguinha, se tiver alguma informação sobre isso, passe isso para que a Câmara de Vereadores de Juazeiro possa acompanhar isso também, para exigir que recursos possam ser aportados para fazer essa fiscalização, o tratamento e, quem sabe, a recuperação do Rio São Francisco. Muito obrigado. Obrigado, vereador Zó. Vereador Damião Medrado. Zó. Vereador Damião Medrado, 8 minutos. Senhor presidente, senhores secretários, nobres colegas, imprensa aqui presente, público que nos prestigia suas presenças. Senhor presidente, nós entramos com dois projetos de resolução nesta casa, concedendo o título de cidadão a presidente do PSL, meu amigo Toninho, e ao vice-governador da Bahia, presidente do PSD na Bahia, doutor Otto Alencar. Eu acho, por justiça, né, Otto, por ser vice-governador da Bahia e por ter um grande serviço prestado em nossa região, teve algumas ações aqui. Ele, como secretário de saúde, construiu a 15ª DIRES, tem contribuído muito com a Bahia e com o Juazeiro. Eu acho que, por justiça, merece essa homenagem que a gente está fazendo no título de cidadão. Em relação a Toninho, que é presidente do PSL, que é uma pessoa querida, amiga, e tem uma grande relação com alguns vereadores aqui dessa casa, comigo, com a vereadora Suzana, com o vereador Café, com alguns outros vereadores daqui desta casa, com o vereador Alex, e que ele é casado com a menina de Carnaíba, tem uma filha que é juazeirense, e é uma pessoa muito querida e que tem realmente contribuído, tem ajudado para que algumas coisas aconteçam em Juazeiro. Então a gente está fazendo essa solicitação, essa indicação do projeto de resolução do título de cidadão para Toninho, como se cometendo justiça a esse cidadão. Então eu queria pedir a atenção dos nossos pares, dos nossos companheiros vereadores desta casa, para que analisem e com carinho eu peço o voto de vocês para esses 2 títulos de cidadão. Queria aproveitar para agradecer antecipadamente. E tenho certeza
e os companheiros desta casa cometerão justiça em relação a esses dois tipos de cidadãos. Mas, senhor presidente, nós estamos também com a moção de aplauso. Aplauso a um companheiro vereador que saiu daqui para ser secretário de Serviço Público, Eduardo, e realmente tem feito um grande trabalho à frente daquela secretaria, sem um pouco de experiência nenhuma, mas chegou mesmo buscando fazer serviço, prestar serviço à nossa sociedade. É justo que a gente está vendo aí grandes mutirões de limpeza, o mutirão na questão da iluminação tem feito um grande trabalho, o companheiro Eliseu, o companheiro da CNC, Bertinho, da Carnaíba, que tem assumido essa questão dessa máquina nova que chegou aí para tapa-buracos. Eu acredito que Juazeiro vai ter realmente um avanço muito bom, muito grande nessa secretaria. Eu acredito em Eduardo, a questão da coleta de lixo, que tem realmente cobrido Juazeiro, não só a sede, mas como o interior do município. Nós temos aqui uma relação, e hoje nós temos a coleta domiciliar em várias localidades do interior, Pontal, Itamotinga, N1, N2, N3, N4, Goiânia, Carnaíba, Juremal, Massaroca, Pinhões, Açude da Rancharia, Abóbora, Rodeador, Sabiá, Lagoa, Curral Novo, Porto, Capim de Raiz, Campos Cavalo, Santa Terezinha, Jatobá, Concha, Vila Rachada, Maniçoba, Santinês, Quipá, N3, Riacho da Massaroca, Campos, Lagoa da Pedra, Vila Nova, Muqueirão, Mandacaru 1 e 2. E estão fazendo também vários mutirões. Eu tive conhecimento hoje, que inclusive eu ouvi agora na ordem do dia, alguma coisa aí em relação a um mutirão solicitado por Anderson, na Piranga 1, Piranga 2, Agemiro e Nova Esperança. Começa amanhã um mutirão com equipamentos, e máquinas e equipamentos, com a limpeza pública, com o pessoal da iluminação, e vão realmente fazer um grande mutirão de Juazeiro, e é por isso que a gente vem aqui parabenizar esse secretário, um jovem, mas que realmente está dando conta do recado e que Juazeiro precisa muito e muito mais. É por isso que a gente vem aqui, fez essa moção de aplauso ao vereador Eduardo, que hoje está secretário, e parabenizar pelo grande trabalho que ele está fazendo. Queria também registrar a posse ontem do novo diretor-presidente da CSTT. Aliás, foi sexta-feira, desculpe. O companheiro Jales José Carvalho da Fonseca, advogado, ex-coordenador de operações da Polícia Federal de Juazeiro, há mais de 14 anos na região. E nós, com a posse dele, nós esperamos que ele dê continuidade ao companheiro Coronel Aruga, que também fez um grande trabalho à frente da CSTT. Nós esperamos que ele continue isso. Essa indicação foi uma indicação do Partido Social Democrático, que participou da eleição do prefeito Isaac e agora vai participar diretamente da administração do prefeito Isaac. Esteve presente o deputado e secretário-geral do partido, o deputado Zé Carlos Araújo, que participou e assumiu um compromisso de ajudar a administração, enviando emendas e contribuindo para que nossa cidade venha continuando a desenvolver e ter uma grande administração. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Damião Medrado. Vereador Anderson, 8 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, público presente, imprensa, gostaria de saudar o público, em nome do nosso companheiro Assis da Apolo, acho que se ausentou,
Senhor presidente, coloquei aí uma moção de aplauso para o Lions Clube de Juazeiro. O companheiro assista ali, companheiro aí bem votado, mais de 2.000 votos. Felizmente, eu até antes de vir aqui, desculpe até cortar, fui conversar com o companheiro Assis sobre a questão da reforma política que está sendo discutida na Câmara Federal e precisamos urgente, mas de uma mini reforma não. Inclusive, a Constituição e Justiça da Câmara já vem discutindo desde 2006, mas já mais de 20 anos que já vem discutindo essa reforma política, mas de um tempo para cá está se adiantando, mas seria injusto, já está se acabando o mês de outubro, que se aprovasse uma mini reforma política, sendo que nem vai valer, se caso aprovar depois do mês de outubro, para as próximas eleições. Acho que aí deveria aprovar realmente uma reforma política, porque companheiros como Assis, como muitos companheiros que disputaram a eleição, tão bem votados, se fosse uma reforma de direito, que o vereador fosse tão bem votado como Assis, com certeza estaria aqui, numa cadeira dessa aqui, em Juazeiro. Senhor presidente, inclusive também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a questão do voto, como o voto distrital. É interessante isso aí, né, da região, por exemplo, região norte. Mas, como mini reforma, isso é terrível. Eu espero que o Senado, que a Câmara Federal volte atrás na questão de mini reforma política e se discuta realmente uma reforma política para uma vida decente nesse país. Senhor presidente, moção de aplauso que eu coloquei aqui na Câmara ao Lions Clube de Juazeiro, qual no último sábado foi feita uma feira de saúde lá no Caique, na região ali de Malhada da Areia e todos aqueles bairros que ficam ali em volta. Feira de Saúde e Cidadania realizada pelo Lions Clube de Juazeiro, realizada no sábado, dia 19 de outubro, das 8 às 14 horas. Presidente do Lions, promotor de justiça, Alexandre Lamas. Atendimento, total de atendimento, 734 atendimentos. Foram oferecidos serviços de saúde como atendimento pediátrico, ginecológico, vacinação, orientação sobre sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis, clínico geral, urologia, odontologia, preventivos, otropomédicos, se não errei aqui a leitura, além de cadastramento da carteirinha SUS, do cartão SUS, primeiros socorros com o SAMU, serviço de cidadania com a presença da OAB, qual a gente agradece a OAB também, PROCON, Justiça Eleitoral, orientação jurídica, o CRAS da Malhada da Areia, agendamento do Bolsa Família, cadastramento do Bolsa Alimentação e Sopa, contaram também com a presença de uma agência móvel da Coelba, o qual a gente também agradece e parabeniza a Coelba no seu exercício. Por isso a gente colocou uma moção de aplauso, parabenizando lá os Clubes de Juazeiro, o qual nós fazemos parte. A gente agradece também o convite, o qual nós tomamos posse há uns 15 dias atrás, e hoje a gente faz parte desse importante clube que é em mais de 200 países, com grande importância de trabalho social. Médicos que fizeram parte, alguns médicos como participaram, doutora Esmeralda, doutor Massal, doutor Francisco Barbosa e doutor Rogério. Assim, gostaria de parabenizar o Lions Clube de Juazeiro em nome do seu presidente promotor de justiça, Alexandre Lamas da Costa, os médicos dos órgãos, cidadãos juazeirenses que contribuíram para a realização dessa feira de tanto benefício à nossa população. Por isso, em nome de toda essa casa, eu agradeço os vereadores por apoiar essa moção. Parabéns, Lions, parabéns, população de Juazeiro, por mais um trabalho de cidadania. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Damião pela moção de aplauso, para o companheiro Eduardo, que nos orgulha, nosso companheiro de cadeira que foi licenciado, segundo a entrevista hoje no blog de Geraldo José, ele disse que faz 100 dias amanhã de secretário de Serviço Público, quando sempre ele fala, nosso vereador secretário, e está falando de fato um excelente trabalho. Parabéns a Eduardo, a Ivo Nunes, Bertinho da Carnaíba, ao supervisor Domingão, conhecido como Domingão da Aliança, Jorjão, Gleidson, toda aquela equipe, todos aqueles funcionários que até a limpeza a gente vê diferente. Você vê ali pelas rodovias, eles estão raspando realmente, tirando aquela terra, fazendo aquela pintura, recapeamento. Está de parabéns
a questão desse caminhão de tapa-buraco. Ele saiu ali da Avenida Ayrton Senna e ali era muito demorado, que estava muito desgastada na realidade aquela avenida, estava terrível. Ali foi um trabalho que não foi realmente o que é uma avenida nova, mas com certeza o trabalho que foi feito naquela avenida vai ser de bom grado para a população que vive ali diariamente, passando ali no seu dia a dia, de pé, de bicicleta, os moradores que moram ali do lado. E hoje já tem uma diferença. Como ali o trabalho era grande, o caminhão começou a pegar os buracos pequenos, então rapidamente ele já saiu dali, já está na frente do cemitério. Já está no cemitério. Tenho certeza que já deve chegar, logo deve estar na Pera do Lorde e vai estar aí fazendo todas essas avenidas de Juazeiro, um excelente trabalho. Por isso está de parabéns a contratação desse caminhão e parabéns pela moção. E nosso companheiro, digo para Vossa Excelência que o senhor tem meu voto, porque merecido, os dois cidadãos. Toninho, companheiro que é um grande articulador político, tem raízes aqui na cidade de Juazeiro, ajudou muito Vossa Excelência a trazer tantas emendas para cá, porque eu sempre admirei o mandato de Vossa Excelência, como eu sempre dizia. Parabéns ao vereador Damião, que sempre não está só aqui em Juazeiro, às vezes vai em Salvador, às vezes vai em Brasília, atrás de recursos. E Toninho foi um desses canal, então merece esse tipo de cidadão juazeirense. Otto do Alencar, vice-governador da Bahia, tem contribuído muito para essa terra. Uma das suas ações aqui que eu digo foi um aditivo que o prefeito conseguiu com o vice-governador, com o apoio dessa casa, o vereador Damião também, do PSD, a duplicação, tabuleiro do mercado produtor. Um minuto. E temos a expectativa, para concluir, Excelência, né? E temos a expectativa para que, se Deus quiser, Damião, que saia a segunda etapa, que tanto o senhor luta, que tanto todos esses vereadores, tanto acidente já aconteceu, que é ali do mercado produtor até o contorno do Minha Casa Minha Vida ali, em direção rodeadora. Não é verdade? Então, o nosso vice-governador, que está de parabéns, as suas 2 indicações, tem o nosso voto indo e voltando, e com certeza com essa casa será título de cidadão juazeirense. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos e muita saúde e paz. Obrigado, vereador Anderson. Vereador Damião Medrado, Bloco Social Progressista Republicano, para indicar orador, por 15 minutos. Indica Bloco Juazeiro Vivo, vereador Zé Carlos Medeiros, para indicar orador. Senhor presidente, 5 minutos para o vereador Milton Ferreira, 5 minutos para a vereadora Valdeci Alves e 5 minutos para o vereador Nalvinho. Vereador Hamilton Ferreira, 5 minutos. Senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores e vereadoras, imprensa e público presente, no qual eu gostaria de cumprimentar, em nome de Aguinaldo, de seu Dedé, que está ali na plateia, e minha amiga professora lá de Salite, Juciné e Mazinho, que são 2 baluartes daquela região tão sofrida, sem água e com engano. Senhor presidente, o que nos traz aqui, nessa tribuna, são 2 coisas importantes, no qual uma, quero aqui agradecer os líderes de bloco e os vice-líderes de bloco, no qual demos entrada no inquirimento, que onde tive a oportunidade de ser a pessoa que propôs a vinda de Jorge Cury, que fez 30 anos de vida pública, para o dia 4 de novembro. E agradecer a Vossa Excelência, que nos garantiu já que está tudo ok para o dia 4 de novembro, depois da sessão normal. Quero aqui agradecer os líderes do bloco, o vice-líder, vereador Zó, que sem nenhum problema assinou com toda tranquilidade, o vereador Anderson, o vereador Café, Vossa e Excelência aqui o vereador Roninho, substituído por o vereador Zé Carlos Medeiros. Vossa Excelência me concede uma parte? Por Vossa Excelência. Primeiro que a gente tem que distanciar as nossas divergências políticas de qualquer outra divergência. Com o Jorge, eu nunca tive relacionamento político nenhum. Nós sempre tivemos em campos opostos na política. Nunca votei nele, também nunca fui votado por ele, tenho certeza. Mas ele foi prefeito 6 anos, deputado por 5 mandatos, secretário de governo, e é alguém que faz parte da história política da Bahia, do Brasil
e eu não vou, nunca iria misturar isso em relação com sua família, e assinei, se colocar novamente, assinarei novamente. Eu quero lhe agradecer por conta disso, e eu tenho certeza que o deputado federal Jorge Cury também se orgulha de ser morar no mesmo bairro dele, que é Santo Antônio, e tenho certeza que um dia Vossa Excelência vai cuidar de Jorge Cury na política. E a outra que nos traz esta casa, que nos deixa um pouco intrigados e não entendo por que é concernente às empresas que fazem coleta de lixo nessa cidade. Eu não quero falar de que deixou de fazer. Todo mundo sabe, todo o Brasil, toda a Bahia, de que as empresas que fazem coleta de lixo, que são terceirizadas, ela ganha por tonelada, Excelência. A Cenepave foi a empresa que prestou serviço neste governo que está aí, dos 4 anos que passou e agora, depois alocar. Essas duas empresas costumávamos a fazer o peso dos lixos recolhidos nessa cidade, tanto na cidade como no interior. Como falou que o vereador Zó, das coletas do Vale do Salite, e eu quero agradecer aqui o governo, que a gente tem que falar, mas tem que agradecer, por ter acatado a nossa indicação de cuidar do Baixo Salite, colhendo os lixos todas as quintas-feiras. E o que nos deixa intrigado é que essa empresa Vale Norte, que agora está prestando serviço há pouco mais de 90 dias, não está pesando lixo. Ela está levando direto, que nem cantiga de grilo, e não pesa o lixo. Como é que pode um dia essa cidade saber quantas 1000 toneladas de lixos está tirando dessa cidade? Eu não entendo e ignoro esse tipo de contrato, que a empresa, acredito que trabalhe muito, trabalhe médio e trabalhe pouco, ganha o mesmo dinheiro. 1 minuto. Então são coisas que não entendo. As duas empresas, primeiro, ganhavam por tonelada. Essa última não ganha por tonelada, não pesa nada. Ela passa direto para o terminal de lixo e lá faz seu trabalho. Então o que nos deixa intrigado, esse tipo de contrato, porque as empresas, acredito-me, que tanto para levar 100 quilos, como 200 quilos, como 1 milhão de quilos, ganham do mesmo jeito. Então precisam corrigir. E outra terceirização é a empresa ATR, que faz a mão de obra. Então lixo, uma recolhe e outra tem mão de obra. Então vejo muita terceirização nessa cidade e que nos deixa um pouco de orelha em pé. E o mais é agradecer pela oportunidade a meu vice-líder do bloco, Zé Carlos Medeiro, e agradecer aos colegas que aqui nos teve atenção. E ficamos atentos de que no dia 4 de novembro estaremos aqui, Café. Já aqui agradecendo a Vossa Excelência, mas você estava fora, atendendo um chamado do povo, que eu tenho certeza que quando o vereador sai aqui, que valia é porque tem algo importante para resolvê-lo. E portanto disso, agradecer a Vossa Excelência por confirmar que dia 4 de novembro o ex-deputado federal Jorge Cury vai estar aqui nesta casa falando dos 30 anos de vida, de história, de trabalho, ficha limpa. Obrigado. Obrigado, vereador Hamilton Ferreira. A vereadora Neguinha, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, público que nos assiste. Senhor presidente, mais uma vez eu volto a esta tribuna para falar da saúde de Juazeiro. Primeiro, para agradecer à Fundação José Silveira pela Feira da Saúde, que foi realizada terça e quarta-feira no bairro Piranga 2. Nós tivemos 1.169 atendimentos. Vejam como está a saúde de Juazeiro. E no último sábado, eu estive no CAIC, que eu fui convidada por o pessoal que faz parte do Rotary Club, e estive lá, muita gente. Também quero parabenizar aqui ao Lions Club por esse grande evento que fizeram lá. E o que se ouve dizer é que a saúde de Juazeiro está boa. Vejam só, gente, analisem comigo. Tivemos uma feira, terça e quarta-feira, tivemos 1.169 atendimentos.
quando é no sábado, na mesma semana, se tem uma nova feira e se tem mais de 700 atendimentos. Se a saúde estivesse boa, não teríamos tantos atendimentos desse jeito. Então, eu quero chamar aqui a atenção da Secretaria de Saúde para dizer a eles que vamos fazer novas feiras aqui em Juazeiro, porque a saúde não está tão boa desse jeito. E hoje, eu estive visitando, porque eu ouvi uma entrevista do secretário de Saúde, juntamente com o senhor Carlos Neiva, dizendo que a saúde estava ótima, depois daquela paralisação que nós fizemos da Promatre, que eu estava à frente da Promatre, e volto a dizer aqui aos funcionários da Promatre, que na hora que precisar, esta vereadora está à disposição dos funcionários da Promatre. Eles se ocuparam todos os meios de comunicação aqui da nossa cidade, na segunda-feira subsequente, dizendo que a saúde estava às mil maravilhas. E eu hoje fui ao Serprísio, e quando eu cheguei lá, a mesma mesmice de sempre. Não melhorou nada, senhoras e senhores. Conversei com o pessoal lá, os pacientes estavam sentados à porta e disseram-me: senhora vereadora, nós estamos tendo alta precocemente. Eu disse: por quê? A senhora disse: eu não sei. Adentrei, passar a conversar com o pessoal para saber. Pasme, senhores, conversei com algumas pessoas de lá, mas algumas pessoas temem dar informações, porque vocês sabem que vão ser demitidos. Mas eu conheço muita gente, graças a Deus. Deus me deu o dom do conhecimento. E eu tive informações de que é por falta de condições de trabalho. Por falta de condições de trabalho, essas crianças estão tendo alta precocemente. Tudo quebrado. Não melhorou nada. Material de limpeza não tem. O que eu levei, que eu fiz a doação, já acabou. Mas eu disse a eles que amanhã eu voltarei lá. Se alguém da Comissão de Saúde quiser me acompanhar, amanhã eu voltarei lá e vou levar material de limpeza. Fui ao CAPES AD, que funciona ali atrás da Unimed. Melhorou algumas coisas. O gás de cozinha já tem. Mas o que me chamou mais atenção foi quando um paciente me disse: vereadora, aqui não tem nem tensiômetro. Eu digo: não acredito, tem não. Não tem nem tensiômetro. Excelência, me permite uma parte? Permite, sim. Um minuto, senhor. Eu marquei, Já? eu tenho uma audiência com o secretário de saúde, era para a semana passada e remarcou para quarta-feira agora. E uma das questões que eu vou levar é uma dúvida que eu tenho. Eu tive na Pedra do Lorde nesses últimos dias, e lá o CAPES AD, que funcionava num espaço até bom, muito bom, o prédio próprio, espaço bom, e foi desativado e transferido para esse espaço que a Excelência está falando. Já há uma justificativa, que eu vou saber disso da Secretaria, mas Vossa Excelência deve estar melhor. Está de mal a pior lá, viu, senhor presidente? E os pacientes estavam no repouso, num colchão, sem um lençol. Ali eu vi falta de humanização. Pasmem os senhores o que eu vi naquele lugar. E como meu tempo já está acabando, senhor presidente, tinha muitas coisas para me falar. Eu só queria dizer aqui que tem Catiúcia ali, e eu quero parabenizar a Catiúcia, que você está à frente, juntamente com o doutor Adriano, ali nesse Outubro Rosa, que é Outubro Rosa mesmo, que ali se tem a humanização, e todo dia eu falo de doutor Adriano, falo da equipe do doutor Adriano, foi que eu dei um título de cidadão juazeirense aqui, nunca me arrependi, nem vou me arrepender. E ali eu aprendi, eu vi a humanização ali, porque eu aprendi a humanização, que a gente aprendisse em casa, eu aprendi com meus pais o que é a humanização, com meu irmão que foi técnico de enfermagem no SEMEC, e se aposentou ali, e lá na Fundação doutor Adriano, lá tem a humanização. Outubro Rosa, vamos ajudar com água mineral, que estão precisando. Vou dar minha colaboração e estarei lá. E no sábado, senhor presidente, só um minutinho. No sábado, o vereador Alex estava, nós estivemos na Ilha do Fogo, já na semana do Outubro Rosa, estivemos lá uma participação muito bonita. Eu quero convidar todos vocês aqui para nós estarmos juntos no Outubro Rosa. Vereador, amanhã eu falarei sobre o assunto que veio aqui à tona sobre o Rio São Francisco, porque não tenho mais tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Tinha mais coisa para falar, mas o tempo é pouco. Obrigado. Obrigado, vereadora Neguinha. Vereador Nalvinho, 5 minutos.
Senhor presidente, vereadoras, excelentíssimos vereadores, imprensa presente, Geraldo José, bloco do Geraldo José, público presente, na qual mando um abraço ao meu amigo Assis da Polo, guerreiro Assis. Senhor presidente e demais vereadores, nós temos uma problemática em nossa cidade, o Corpo de Bombeiro, nono GBM de nossa cidade, nono grupamento de bombeiro militar. Licença, peça licença aí, por favor, pessoal, que seja educado aí, por favor. Vamos falar de vida. Se for interessante, eu peço às excelências que escutem, por favor. O nono GBM, Corpo de Bombeiro de Juazeiro, BM Bahia, está passando por uma situação precária, sem equipamento, sem aparelhamento. Ontem, o bairro de Piranga ficou de luto. Um jovem de 20 anos faleceu no Rio São Francisco, no rodeadouro, por falta de segurança. Tinha guarda-vidas? Tinha. Mas como é que 4 guarda-vidas podem atender uma demanda de mais de 3.000 pessoas tomando banho no Rio São Francisco? E aí um jovem chamado Tiago Duarte de Castro, filho de meu amigo Paulão. Paulão é uma pessoa bastante conhecida de Piranga, foi jogador, o filho de Fátima. Então está a maior calamidade lá na casa deles. E até hoje o corpo não foi encontrado, porque o Corpo de Bombeiro de Juazeiro não tem aparelhamento suficiente. Cilindros, roupas de mergulho, jet skis, que quer dizer moto aquática. E aqui nós temos um sargento Anastácio, que é vereador, certo? Que defende bem também esse lado. O nosso amigo Jean Gomes também, que levantou recentemente essa discussão e foi muito louvável. O comando da pessoa do... Excelência, me concede uma parte? Concedo, excelência. Parabenizar pelo seu discurso e me solidarizar também com a família aí do jovem que faleceu, que veio a óbito. E realmente é uma situação um quanto complicada, né, em virtude do nosso número. O número do efetivo do bombeiro é reduzido, o número de banhistas, né, no nosso rio, misturado ainda com o álcool, né, que ainda torna uma situação um quanto complicada, mas eu acredito que a solução não vem apenas no aparelhamento do Corpo de Bombeiro. É necessário, sim, o aparelhamento, mas nós temos que conscientizar os nossos jovens, né, na questão do álcool, do uso indevido do álcool. Obrigado, excelência. Valeu. O governador da Bahia, Jacques Wagner, está aí nos outdoors de todo o Juazeiro e de todo o estado da Bahia. Recentemente eu vim de Salvador e observei. Polícia Militar abre concurso para mais de 14.000 policiais militares. E que também o governador, ele abre para os BMs, bombeiros militares. O bombeiro de Juazeiro tem 110 militares, vai 30 para Senhor do Bonfim e fica 90 para atender toda a nossa região. Um minuto, excelência. Casa Nova, Sete Sé, Remanso, certo? Nosso Juazeiro. E aí fica pai e mãe de família chorando a perca dos seus entes queridos. Isso dói. E ontem saí com bastante tristeza. Hoje também fiquei até pouco instante lá dando apoio à família. E até agora não foi encontrado o corpo. Porque o Corpo de Bombeiro de Juazeiro não tem aparelhamento. Existem bons profissionais. O comando está disposto a trabalhar com os seus subordinados, mas não tem equipamento. Certo? Então, vamos pedir aos nossos deputados. Quero aqui pedir aos representantes do deputado Roberto Carlos, uma pessoa que é bastante coeso, que ajuda a nossa cidade, que ele leve essa discussão ao governador Jacques Wagner, que olhe com bons olhos para a nossa cidade. Não venha só olhar no tempo de política, porque pais e mães de família estão chorando com a perca dos seus entes queridos. Aí eu me lembro, meu caro Geraldo José,
do nosso saudoso Oswaldo Benavides. SOS Corpo de Bombeiro. Para concluir, Para concluir, excelência, vamos pedir a nosso Deus que nem mais nenhum pai de família, nenhuma mãe de família perca seus entes queridos. E muito obrigado. Obrigado, vereador Novinho. Um bloco Juazeiro Vivo. Vereador Café, para indicar orador, 15 minutos. Desculpe, bloco Unidos para Juazeiro. O tempo será usado pelo vereador Café, 7,5 e 7,5, vereador Anastácio. Vereador Café, 7 minutos e meio. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Só justificar, a vereadora Neguinha se ausentou em virtude, a filha dela está para a UPA, deve dar algum problema de saúde, ela pediu que justificasse a mesa. Ok. Vereador Café, 7 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, secretários, imprensa escrita, falada, público que nos assiste, eu quero aqui parabenizar pela primeira, eu estou vendo aqui a plateia, em nome das companheiras ali, Nininha, do Antônio Guilherminho, presidente e equipe. Senhor presidente, ouvindo aqui alguns pronunciamentos, em especial o pronunciamento enfático do vereador Nalvinho, como ele bem frisou, SOS Corpo de Bombeiro, essa tecla que nós já havíamos e estamos batendo há muito tempo. Há muito tempo que nós estamos usando essa tribuna para falar sobre a defasagem e a carência que existe em Juazeiro no grupamento de bombeiros. Está de parabéns o pronunciamento do vereador Nalvinho. Parabéns. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, o meu pronunciamento hoje, ele vai mais uma vez direcionado à saúde. No meu bairro, melhorou. Vereador Anderson. Nós estamos tendo médico agora até às 22 horas. Mas continua faltando o dentista. Lá nós temos os FT, que é o farta tudo. E eu me peguei agora, pegando no blog, vereador Tiano, Geraldo José, que está ali, algumas matérias que foram postadas, e realmente nós estamos vendo aqui algumas cadeiras rasgadas, algumas cadeiras quebradas. Nós não podemos culpar o município por ter essas cadeiras quebradas, nem rasgadas. Mas nós podemos sim dizer que precisa se olhar. Nós precisamos fazer com que a saúde, de fato, seja olhado com carinho nessas comunidades. Eu ouvi a vereadora Neguinha dizer que fez a Feira da Saúde, 1.169 atendimentos no primeiro dia, 700 no segundo. Se aconteceu essa Feira da Saúde, bom. Foi ótimo. Se foi no Laios, é um sinal de que lá estava faltando a presença. Nós precisamos, de fato, dizer que não podemos estar assistindo, vendo e lendo
alguns posicionamentos de pessoas no que diz respeito à saúde neste sentido. Por nós darmos sustentação ao governo, por nós estarmos aqui defendendo as coisas de Juazeiro, nós estamos aqui para defender as coisas boas que vierem para Juazeiro. Mas nós estamos aqui para criticar as coisas ruins que estão acontecendo em Juazeiro. Nós queremos estar dizendo que foi bom fazer isto, mas está sendo ruim não fazer aquilo. Nós não estamos aqui, em especial o vereador Café, que está usando essa tribuna, para ficar balançando a cabeça dizendo que está tudo bem, quando nós sabemos que tem as coisas ruins, que não está acontecendo. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não, nobre vereador. É só enaltecer o seu discurso. É isso que o povo espera de Juazeiro, dos seus vereadores. Vereadores que façam uma política com responsabilidade. E Vossa Excelência, desde o primeiro momento que entrou, que usa essa tribuna, tem feito um discurso coerente com aquilo que o povo de Juazeiro espera. Elogia aquilo que esse governo tem de bom, que todo governo tem alguma coisa boa, não é tudo ruim, mas também cobra aquilo que precisa melhorar. Vossa Excelência está de parabéns pelo vosso discurso. Eu fico feliz de receber elogios vindo de Vossa Excelência, vereador de mandato, vereador que luta e que sabe realmente a carência que existe em Juazeiro, não só em termos de saúde, mas em um todo, porque o senhor vem, como eu, do alicerce, o senhor vem, como eu, das chamadas camadas sociais, que é lá de baixo, que nós vem subindo, vem galgando o nosso espaço. E o que nós queremos realmente é fazer com que não aconteça mais o que lá no Alto do Cruzeiro, o posto de saúde, vereador Tiano, não possa mais sair nas matérias da maneira que está. E tem coisas que nós podemos fazer. Tem coisas que nós podemos tentar fazer com que não aconteça. Porque na hora que nós remediamos, nós não deixamos que as coisas ruins aconteçam. Então nós precisamos, senhores vereadores, senhor presidente, fazer com que a nossa participação seja essa que acabou de ter a parte o vereador Bené quando ele diz que nós, essa Câmara, nós temos sim a obrigação de estar buscando esse elo de ligação entre comunidade e povo e o Poder Executivo. Esta Câmara tem que estar, sim, de braços abertos para lutar pelos interesses da nossa sociedade. E fica triste, fica ruim alguém chegar aí e dizer que os vereadores, que esta casa não trabalha. Esta casa trabalha sim. Esta casa luta. E essa casa vai buscar. Vai buscar a interação entre comunidade e Poder Executivo. Entre Câmara e Poder Executivo. E entre Câmara e Executivo, entre o Legislativo, o Executivo e a sociedade. E o que é melhor? As nossas comunidades. Eu quero, neste momento, dizer que sou solidário também, vereador Nalvinho, com a família de Paulo, meu amigo, que jogou bola, jogou em meu time, conheço Paulo desde criança, sou solidário com a família dele, porque há algum tempo também eu tive a infelicidade de também perder um neto afogado. E quero dizer que esta Câmara, tenho certeza que está solidária com a família de Paulo. Muito obrigado. Vereador, nós está 7 minutos e meio.
Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, falada e escrita, o público nos assiste. Quero saudar aqui o meu amigo Babal, liderança do Jardim Primavera. Senhor presidente, aqui em público quero agradecer aos nobres colegas por ter aprovado o título de cidadão juazeirense ao Major Mendonça, comandante do CPM, é o Colégio da Polícia Militar de Juazeiro, um oficial que tem contribuído para o crescimento da nossa cidade. Senhor presidente, o que o nobre vereador Nalvinho usou a tribuna e foi pertinente em falar sobre a questão do Corpo de Bombeiros. Por lá eu passei, como também o nobre vereador Jean Gomes. E nós sabemos as deficiências, que são bastantes. E aí, mais um afogamento nas águas do Rio São Francisco. Eu quero dizer aos senhores, como o nobre vereador Jean sabe, que hoje nós só temos, vereador Nalvinho, um mergulhador. Um mergulhador que tem curso em especialização de mergulho, que se chama Soldado Gracenildo. Os demais são auxiliares. Então você imagine como é que está entregue a questão da segurança aquática dos banhistas, dos nossos jovens, tanto no Rodeadouro, como também na prainha, ao lado da Marinha, como também na Ilha do Fogo. É uma questão preocupante, senhores. E todos nós sabemos que o bombeiro de Petrolina é bem mais equipado. Até porque ela tem mais cursos de mergulho. É diferente. Onde o Estado se omite. E aqueles senhores que estão lá fardados, fazem de tudo, porque o nobre vereador Jean Gomes passou por lá e sabe disso, que quantas as vezes saía para ir trabalhar na Ilha do Rodeadouro, e muitas das vezes faltava até alimentação. Então é uma situação preocupante, onde o poder público tem que realmente sentar com o comandante do 9º GBM, presidente, e ativar os bombeiros voluntários, porque tem bombeiros voluntários que desistiram de ser bombeiros voluntários por conta de estrutura. Vossa Excelência me concede a parte? Pois não, nobre vereador. O senhor falou aí numa parte muito importante no bombeiro voluntários. Nós temos aqui um grande amigo nosso, um juazeirense, Lorival Querino. Inclusive ele está nas buscas desse corpo, desse jovem, de Tiago. Então o município poderia aproveitar esse profissional, certo? E assim, nós aqui, vereadores, nós podemos também colocar essa discussão em uma audiência pública e chamar os órgãos competentes. Excelência. Aí sim, nós teríamos uma solução imediata, porque estamos se tratando de vidas. E vidas não podem esperar para amanhã. Tem que ser logo, de imediato. Muito obrigado, Excelência. Permita a parte, por gentileza. Pois não. Quero agradecer ao presidente que permitiu que eu saísse da mesa. Vereador, Vossa Excelência é um grande profissional da Polícia Militar, do Corpo Bombeiro, e que nos deixa assim impressionado com o seu esclarecimento, com o seu pronunciamento, com base em fato, em dizer que o Corpo Bombeiro de Juazeiro da Bahia, uma cidade de 240 mil habitantes, e mais as vizinhas, porque é um Corpo Bombeiro regional. Se a Vossa Excelência analisar, vai dar 1 milhão de habitantes por apenas um mergulhador. É impressionante o que o governo do Estado está tratando Juazeiro e região. E esse cidadão vem aí com seus candidatos. É de doer o coração da sociedade. Com certeza, nobre vereador. Então, senhores, o jovem Tiago Duarte Castro, ele estava tirando sua primeira habilitação na Autoescola Globo. Você imagine, deu um jovem, na faixa etária, seus 20 e poucos anos, 22 anos, 20 anos. E aí a preocupação em ter sua habilitação e de repente uma fatalidade.
E aqui eu me solidarizo com a família de Tiago Duarte, que nós sabemos quantos jovens, e como já foi falado aqui nessa tribuna, que o índice de jovens a cada ano vem crescente, e nós estamos somente começando, em termos justamente do período de verão. Então há uma preocupação por parte de todos nós, em dizermos, temos que comprar essa causa, nobre vereador Alvino, porque quem está lá está fardado, e na farda tudo pega, nobre vereador Damião. Então, de certa forma, nós estamos aqui porque passamos por lá e sabemos as deficiências. Me parece que em todo o estado só existe uma média de 15 a 16 de 15 a 16 corpos de bombeiros. De 15 a 16 grupamentos de bombeiros. Então, é necessário que essa casa... Vossa Excelência, permite uma parte? Pois não, nobre vereador. Queria parabenizar Vossa Excelência por seu pronunciamento. Muito importante. Né? Obrigado. E isso é um alerta para as nossas autoridades em relação ao governo do Estado, para que tomar uma providência urgente. E Juazeiro é ribeirinho, o Rio São Francisco está aí. Nós temos uma parte turística que nem o Rodeadouro, que nem a Ilha do Fogo, que nem a Prainha, que nem o Cupe o Vento ali. Então eu acho interessante e importante. Vossa Excelência, um dia desse, Vossa Excelência estava aqui nessa tribuna, e só hoje veio com a questão do Rio São Francisco, que é importante também, e Vossa Excelência já falava naquele dia, a preocupação com o nosso rio, o rio que está morrendo. Então eu queria parabenizar Vossa Excelência e o vereador Zó pelo pronunciamento que Vossas Excelências estão fazendo hoje em relação ao Corpo Bombeiro e ao Rio São Francisco. Parabéns, vereador. Obrigado, meu vereador. Então, senhores, fica aqui o esclarecimento do que realmente está acontecendo no Corpo de Bombeiros. A questão justamente a estrutura, não só a questão da estrutura material, como também a questão física, humana, que é necessário que, por parte do comando, possa proporcionar mais mergulhadores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Alex, o vereador Anastácio. Bloco Sassarina Liberdade, 3 minutos, vereador Aguinaldo Meira. Senhor presidente, quero aproveitar também ser solidário à família do Tiago, nessa questão aí tanto do Rio São Francisco, parabenizar a todos que pronunciaram e dar esse apoio aqui à luta dessa casa em defesa de uma segurança e do Corpo de Bombeiro. E quero aproveitar também essa extensão do Rio São Francisco aqui em Juazeiro, da divisa de Sobradinho, quantas ilhas que tem até lá na divisa de Curaçá. Então, tanto os maiores número de pessoas que chegam no final de semana, tanto o Rodeadouro quanto aqui na praia. Vereador Aguinaldo, só um minuto. Vereador Zó, é o seguinte, eu acabei pulando o Bloco Social Progressista Republicano. Você pediu também, abdicou. Ah, é verdade, vereador. É verdade. Vereador Aguinaldo Meira, pode continuar, por favor, 3 minutos. Então, aí na prainha, ao lado da Marinha, onde essa situação drástica que existe, todo mês, vários acidentes de afogamento acontecido aqui. Tem aqui vários vereadores da área do Corpo de Bombeiro também, e que trata da segurança pública. E a sociedade conseguindo se reunir e tirar um grupo dessa parceria, tanto dos usuários da Marinha, do Corpo de Bombeiro, uma equipe fazendo a própria estrutura para poder dar uma segurança, porque muitos nadadores da beira do rio, eles sabem onde é que tem as locas, onde é que a água puxa mais, toda essa situação. Então, já tem esse grupo que está trabalhando nessa região e precisa de fato concretizar e fortalecer essa parceria, mas além de tudo a questão da sinalização, então tem que ser urgente de fazer um mutirão para sinalizar as áreas mais perigosas. E também dando continuidade, que eu estava falando aqui da questão dos colonos, dessa reunião, tanto da questão da lei de irrigação,
mas também a questão relacionada que tem que ser urgente, tem que fazer um documento ao Ministério da Integração e à Codevasf sobre a mudança do sistema de irrigação, porque não dá para poder competir com o mercado. Senhor presidente. Por favor. Não dá para os agricultores competir a nível de mercado, que não é uma coisa fácil, né? Enquanto o sistema de irrigação não é modernizado, tanto o alto custo, tanto toda essa situação. Então, só para se ter uma ideia, né? Aí alguns falam assim, não, o preço da manga chegou a R$2, mas imagine que o problema, a questão climática e da seca, ela afetou a área produção. O vereador Zó, que é especialista na área de manga, sabe o que é isso? E a produção foi mínima, mesmo com a utilização da água de toda a irrigação, não teve como competir e colocar a quantidade de manga no mercado de acordo com o preço alto. Então precisa, já está no PAC 2, a modernização do sistema de irrigação dos períodos de Maniçoba e Curaçá, e tem que ser urgente. Estamos aí no final do ano para que de fato seja aplicado. Para concluir, junto com isso aí, que é essa luta aqui de muitos vereadores, também em campo essa luta, que é a questão da comunicação, tanto nas áreas não irrigadas, quanto nas áreas irrigadas, que sai toda essa produção, gerando trabalho, emprego, e o sistema de telefonia, tanto em Maniçoba, em Curaçá, as pessoas comercializam o trabalho, todo o movimento, e não tem como comunicar. Então, principalmente onde tem maior aglutinação de pessoas, seja de trabalhadores, ou de empresários e da comunidade em geral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Aguinaldo. Vereador Jean, 6 minutos. Presidente, secretários ad hoc, funcionários dessa casa, vereadores, público que nos assiste, ao qual cumprimento em nome de João, meu primo, que veio à Casa do Povo hoje prestigiar essa sessão. Pois bem, o que me traz hoje aqui nessa tribuna, presidente, é a minha preocupação com o alto índice de afogamento que está ocorrendo em nosso rio e piscinas. Essa preocupação já vem ocorrendo neste vereador desde 1998, quando passei a pertencer às fileiras do Corpo de Bombeiros de Juazeiro. Pois bem, nós sabemos que nosso rio ele tem uma extensão enorme. E por que não falar de quilômetro em quilômetro? Temos um porto onde as pessoas vão se banhar. Então eu digo para os senhores, nós temos dificuldades com o Corpo de Bombeiros, temos, mas não estou aqui para expor as vísceras do Corpo de Bombeiros. Até porque eu digo para os senhores que a questão não é tão de efetivo, mas sim de qualificação. Eu digo para os senhores porque eu pertenci a esse grupamento, e por 5 ou 6 anos o grupamento pertenceu à mesma equipe do Corpo de Bombeiros. A mesma equipe por 5 anos não se modificou. Isso é porque não chegou ninguém? Não. É porque as pessoas que chegam, nem todos têm aptidão para trabalhar com água. Digo para os senhores, a mais perigosa profissão que tem no Corpo de Bombeiros chama-se guarda-vida. Por quê? O senhor vai ter que adentrar a água, fazer uma manobra para poder, né, deter o cidadão que está completamente atordoado, querendo se salvar, e você tem que estar lá tranquilizando ele para poder trazer ele para mais sã e salvo. Imagine os senhores, dificílimo. E digo mais, quais são os motivos que fazem com que essas pessoas venham ter o princípio de afogamento? Precisamos também falar. Primeiro, pessoas, turistas que vêm de outras cidades e até os nossos próprios munícipes que vão para aquelas ilhas, vão para as piscinas e não procuram, né, se informar
como está naquele dia o relevo de nossa praia. Porque o relevo a todo dia ele está se modificando. Porque as águas elas vão levando e trazendo areias, fazendo buracos e, com isso, fazendo com que as pessoas sejam cometidas afogamento. Então eu digo para o senhor, um dos motivos é esse, a falta de informação. O outro é a falta de cuidado com as crianças. Nós adultos, geralmente a gente pensa que nossas crianças são autossuficientes. Levam as crianças, no primeiro gole de cerveja, o abandona. E aí as crianças, sem saber o perigo que está nas águas, vai ser acometida pelo princípio de afogamento. Outro motivo, e esse é o que mais acontece, é a questão das bebidas alcoólicas. Meus amigos, meus queridos, excelentes vereadores e público que nos assiste, precisamos sim de efetivo, qualificado, mas também de conscientização. A gente sabe que hoje os nossos jovens são as pessoas que mais querem fazer o que é proibido. Isso se arvorando nas águas do São Francisco e acometido por lesões ou cãibras, que também são as que mais faz com que nossos jovens morram. Então, meus amigos, o nosso corpo bombeiro está deficiente? Está. Precisa de efetivo? Precisa. Mas também precisa de pessoas que queiram ser salva-vidas, porque é uma profissão que nem todos têm aptidão para desempenhar. Por conta disso, essa preocupação perene, essa preocupação que se estende ao longo dos anos, dos tempos aqui na nossa cidade, tem um projeto excelente, projeto de gerenciamento costeiro, onde vai fazer o balizamento das ilhas, aonde tem um fluxo maior de banhista. Só que é um projeto caro. A gente precisa, como eu pedi à base governista, para a gente fazer com que o executivo encampe esse projeto. São balizas caras, cada baliza custa R$500, com as intersecções de 250. Observe que a gente procurar o lugar mais frequentado. Imagine a gente fazendo um balizamento de toda essa margem do rio. Não tem condições. Seria o ideal, mas o real é difícil. Juntamente, paralelo a esse projeto de balizamento, tem um projeto que já está terminado, já está sendo enviado às comissões, que é o projeto que obriga todos os clubes que têm piscinas e tem seu banho, a obrigatoriedade de ter salva-vidas durante esse período de recreação. Mas aí eu volto. Não é só o salva-vida, tem que ser o salva-vida qualificado, tem que ser o profissional, tem que ter o equipamento, tem que ter o primeiro socorro, tem que ter boia, colete e também um apito. Você me permitir uma parte? Só um minutinho, vereador, vou permitir. E também um apito, por quê? Um salva-vida não é suficiente. Para concluir, excelência. Porque se for uma vítima, ele pega, e se forem duas, como é que ele vai ficar salva-vidas? É por isso que o equipamento é necessário. Ele joga a boia para um e pega o outro. Temos que ter, e aí eu falo com o nobre vereador Café, na ideia das placas, sim, tanto letreiro como figuras, porque tem pessoas que não sabem ler, mas a figura vai dizer qual a profundidade da piscina. Semana passada tivemos um afogamento na Senco. Observem que a Senco é a piscina mais funda da nossa cidade. Nós do Corpo Bombeiro fazia treinamento de mergulho na Senco. Se tivesse o salva-vida, ele fazia o salvamento. Então observe que a gente precisa fazer, guarnecer essas piscinas, balneário, seja clube que tenha piscina, para poder prevenir os banhistas, para que não venha a ser acometido com afogamento ou o princípio de afogamento. Para concluir, excelência. Então aqui o Corpo de Bombeiros tem profissionais, como o vereador Anastácio falou, o único profissional qualificado com curso de mergulho é Gracenildo. Agora, por que Gracenildo? Aí eu digo para os senhores, porque o curso ministrado pelas instituições militares são rigorosos. E imagina um cidadão com 30, 35 anos de profissão ou de idade
não conseguem concluir o curso. Por quê? Eles puxam como se fosse um menino de 18 anos. Então, meus amigos, se não conseguir fazer, esse abrandamento do curso vai continuar na mesa. A gente precisa fazer com que o executivo, né, incremente, né, esse projeto de balizamento e também o nosso, e cobrar, né, cobrar das instituições particulares a efetivação da lei. Obrigado. Obrigado, vereador Jean Gomes. Vereador Tiano, 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, público presente, quero saudar aqui em nome do comunitário do meu bairro, o bairro Alta Aliança, vereador, meu companheiro, tanto prezo, Damião Medrado, companheiro valoroso, dizer que quero aqui, senhor presidente, concordar com o companheiro Damião na homenagem ao brilhante secretário Eduardo, que saiu dessa casa aqui para contribuir com o município, prestando os valorosos serviços ao município, mas ao mesmo tempo, senhor presidente, e aí ao brilhante vereador do PCdoB, ao meu companheiro Zó, pedir aqui ao nosso líder dessa casa, inclusive que faça uma articulação, porque eu sei que muitos serviços estão sendo prestados pela Secretaria de Serviços Públicos do nosso município. Mas, nesse momento, eu não posso deixar de dizer uma coisa. O planejamento do que tange a você entrar numa área específica do município e efetivamente concluir todos os serviços e deixar aquela região devidamente mantida de todos os serviços, seja ela de iluminação pública, seja ela da retirada do lixo, seja ela da pavimentação, ainda precisa ser melhor organizado, ainda precisa ser melhor efetuado. Estou falando isso, senhor presidente, porque desde o início do governo, e aqui eu quero parabenizar todos os membros da administração e dessa secretaria, o meu companheiro Jorjão tem tentado fazer um brilhante trabalho e a outros funcionários, mas desde o início do governo que eu venho solicitando dessa secretaria, e agradeço muito pelo início do mutirão que foi feito no meu bairro, o bairro Alto da Aliança, mas que todo mundo sabe que hoje é um dos bairros que mais tem importância na interligação dos bairros que vêm do sentido a Juazeiro 8, que vem do sentido Rodeadouro, Juazeiro 4, ao centro da cidade. E esse bairro vem sofrendo muitas dificuldades, e o mutirão, infelizmente, que essa secretaria, que é a secretaria do governo que eu pertenço e com muita honra pertenço, mas já fiz várias vezes intervenção pedindo que esses mutirões fossem concluídos, e agora, meu companheiro Zó, só me restou vir à tribuna dessa casa dizer que reconheço todas as tarefas feitas por esse governo, reconheço todos os benefícios pautados por essa secretaria, mas não posso deixar de dar uma resposta à minha comunidade, porque que os mutirões iniciados no Alto da Aliança, eles não terminaram, ficaram apenas na avenida principal. Isso eu não posso deixar de falar. Por várias vezes cheguei à secretaria, por várias vezes me comuniquei, por várias vezes alertei, mas chega um momento entre a razão e a compreensão de que é necessário que a gente esteja no comando e a gente esteja na defesa do governo, mas é necessário que do outro lado, no instante, vereador, só para concluir o meu raciocínio, é necessário também que haja por parte dos nossos companheiros tão briosos que estão à frente da secretaria, que entenda que ser companheiro é, inclusive, socorrer os companheiros na hora, inclusive, Jean, do afogamento. E o único lugar que eu não posso me afogar, o único lugar que eu não posso errar, o único lugar que eu não posso pestanejar é com a defesa de Juazeiro, mas prioritariamente com a defesa
do bairro que eu moro, com a defesa do bairro que eu resido. E em relação a essa comunidade, em relação ao mercado do produtor, em relação ao Joca de Souza Oliveira, estou tolerando, mas a minha paciência está chegando ao final. Espero que o governo ele tenha sensibilidade, tenha tranquilidade de parar e discutir com suas lideranças. Sou parceiro até a última hora. Não vista a camisa para abrir no final do jogo ou no meio do jogo. Mas preciso dizer a essa casa, preciso dizer nessa tribuna, que não estou sendo, e a minha comunidade está sofrendo por conta, infelizmente, de algumas ações do governo que se inicia e se deixa no meio do caminho. Alertei várias vezes que não começasse nenhuma tarefa nessa comunidade que não pudesse terminar. E, infelizmente, esse governo, o meu governo, o governo que eu defendo e não tenho medo de defender, está pecando, está errando, porque está iniciando as tarefas e deixando no meio do caminho. Então, portanto, quero parabenizar Eduardo pela pouca experiência que tinha, mas pelo grande trabalho. Mas quero dizer aos veteranos que use todo o seu conhecimento para fazer melhor e fazer mais bem feito, e fazer com competência, e fazer com qualidade, e terminar aquilo que começou. Portanto, senhor presidente, eu peço a esse governo que termine o tapa-buraco da Avenida Irmã Dulce, e termine a repavimentação dos bairros, das avenidas do meu bairro, das avenidas, a limpeza pública, a iluminação, e a praça está pedindo socorro porque não tem iluminação. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Tiano. 9h09 do dia, 9h da tarde, está encerrada a sessão, convocando a todos para amanhã às 17 horas.